Mas é interessante que Deus não só cuida de nós Finalissima kusashkwemba sikaisina nzena. nesses momentos. Ekabikasileyo. Ele cuida de nós no Sikhayisebenza. momento em que a gente acorda. Kankasilo Ele tukaka. cuida de nós Ina waikayisa. quando atravessamos a rua. Lobitulela starato. Ele cuida de nós Waikayisa. quando tomamos certas decisões. Lobikatsakanya E uma sokasi. coisa impressionante ainda Sabikamarisa. é que às vezes Amakhabi mamwana. Ele nos protege de nós mesmos. Waibhekisa kakuranza kahina. Existem certas decisões que nós tomamos Kuna kutsema makakaukasi. que poderiam criar, ou melhor, que poderiam destruir a nossa própria vida. Lokukaka akutaka kototomisa E hina. Deus, Ele tem nos cuidado dessas coisas. Sikwebusayibhekisa kashilukaso. Isso nos leva a entender Siyeke que twisisa. temos motivos para louvar. Inasibangele sokunomfundisa. Ukasuina wili. Ele é bom Kusayena e munene. a sua benignidade Afuneni dura sayena. para todo sempre. Vikana kupenzuka. A benignidade do Senhor, Afuneni taskwela. ela é ilimitada. Alina É por amapiko. essa razão que a Bíblia diz Akuna pepe tsifuna. dura para todo sempre. Vikana A kupenzuka. outra coisa maravilhosa Asokasi salisima. que contemplamos da parte de Deus Kalenaka ikakera é a skwela. manifestação das suas misericórdias. Ikutikombekisa katintano. Lamentações 3, Aku ashirinu soramu. versículo 22 diz Simana makumambiri na mambiri. que as misericórdias do Senhor não Atitsona têm fim. swembo atina kuhela. É interessante que, Finalissima sa. sendo as misericórdias do Senhor infinitas, Lokutitsona swembo tivaletivala nós já estamos kupesuka. garantidos Ina aitabana a viver shisebesu. debaixo da misericórdia Ihanya antasi todos os katitsana. dias da nossa vida. Siku timana timana. Mas a Bíblia continua dizendo Apaperema que novas kwenye são a cada manhã. siku rimwana rimwana kapuselela. Isso revela de uma forma tão simples, Fashawutseli mkele tão nakunatwana. clara, Ikela kubasa. a bondade de Deus. Akunenisa swembo. Queremos saudar nesta manhã, Ila kuloksa misulo. na verdade, reconhecer Akuneningeni a twisisa. presença da pessoa mais importante neste lugar. Awubalweni samulu lweyi A olisisa. pessoa que é a razão Alwenga sibangele. pela qual nós estamos reunidos neste Lesika lugar. bapatsana ndawule. Aquele que nos guia, Alweyi famisaka. aquele que nos auxilia, Leyi ayithuletaka. aquele que nos ajuda nas Leyi nossas fraquezas. ayithulaka kakutsana kahina. Queremos honrar desta forma Ila kukhensa. a presença do Espírito Santo. Awukona ramo kwensima. Honra a presença do Espírito Santo. Alweyi Eu akamraka. quero te convidar a levantar-se Ramo sekele. e dar uma forte salva de palmas a Deus, porque Ele é bom. Ele é a razão pela qual estamos aqui. Simangele sabipatsa. Pode tomar seu assento, por favor. Ngatsamisa. Queremos honrar ainda Lakamashwe. a vida de um grande homem, Automila wanuna venku. o anjo da casa, Ansumila nsangu. o pastor Nando. Fundisa nando. Toda instituição sem liderança Sija kwaso amana mulage. está fadada ao fracasso. Sikukoma akala É por essa akukubuza. razão que é muito importante que tenhamos líderes. Akolau sinalisima kuibana E é marage. muito importante também Sinalisima que tambi. a gente separe um tempo para orar pelos nossos líderes. Yamanisa ankasi okuibana Líderes kodelela. são pessoas Abazangelima. que sempre estão à dianteira. Vona babashwebu. Na maior parte das vezes, Makabi maningi. os interesses dos líderes Akunandela são kasoma. colocados em segundo plano. Kuba kubekiwa kama kubeombi. É importante Sinalisima. que nas nossas orações Esa fikomelo a gente shayina. se lembre dos nossos líderes. Itsutsuka barangela hina. Honramos ainda Yamashweni na a isisi. vida do nosso pastor local, Automi na mfundisa o ilebe pastor kesaba. Massamo. Mfundisa masangu. E pastor, eu sou grato pela esta oportunidade. Akola una kense kabile. Queremos honrar ainda Yamashweni a isisi. vida dos anciãos, Automi la bakulukuba. a vida do ancião Joel, Kulukuma o sowe. ancião Rodolfo. Nena Rodolfo. E queremos honrar ainda Yamashweni na a vida isisi. de cada homem e mulher de Deus neste Automi la lugar. bamuna mashweni. Temos a honra de dizer Ina alisima que kubuza. somos o que somos Inesinga
melhor. Hi kolaka tintsatu. E a nossa ministração Kambe ya sumayelo. estará baseada em dois textos da Bíblia. Hi tava iseketeliwa hi mapapila mambili. O primeiro texto está no segundo livro do profeta Samuel, Siphemu sona ngisikuma ka buku lela Samuel loranga. capítulo de número 17, Siphemu sa 12. a partir do verso de número 1 Kusungula ka ndzima na loranga. até o verso de número 4. Yafika ka ya muni. O segundo texto Kambe asiphemu sambili. está no livro de Hebreus, Ikuma ka papila evero. capítulo de número 2, Ndzima na yombili siphemu sambili. a partir do verso 5 ao verso 18. Kusanguna ka ndzima na yontlhanu kuyafika ka 15. A história do primeiro livro do profeta Samuel, Amatimu ya buku loranga la profeta Samuel. capítulo 17, Ndzima na ya 15. de 1 a 4, Kusungula ka ranga fika muni. é praticamente continuação Ifambisa sino. de uma história que começa no capítulo 12 Amatimu ya masauna ka kapitulu la 12. do mesmo livro. Eka buku lela lingwe. Todos nós conhecemos essa história. Ikwesi amatimu É a amatimu. história em que Deus manda Natan repreender Davi Imatimu la maskamo sihuma ka Natali soka tsinya Davida. por Davi ter cometido adultério Iku Davida aba hosi. e ter cometido homicídio. Aba adlayini. Quando nós prestamos atenção Alobilagisa. no capítulo de número 12, Kasipemu sa 12. nós entendemos como Deus ele é extraordinário Yatwisisa kuhlamarisa kasikweyo. e como ele lida com certas circunstâncias Na na nossa vida. mafambiseni ya simptomiliza hina. Em particular, quando eu olho o capítulo de número 12, Mina nokulinganisa sipemu sa 12. ou quando olho a vida do próprio Davi, Kumilinganisa automila Davida. entendo que a Bíblia busca nos ensinar Nitwisisa soka Bibele chamu que itongisisa. Deus tem a capacidade de lidar com o pecado Chakusikwembu sina matimba yakutihisana na sicho. e com o pecador. Nalwe É azohaka. por essa razão que quando lemos esse texto, Akulola kujonza matimu lao. é normal a gente se identificar com alguns aspectos dele. Singalenza kuishangana na silo. Daí que esse texto do capítulo de número 12 Akulna uspemulesa capítulo 12. chega a nos mostrar um homem Sikomo wanuna. segundo o coração de Deus Maendana na mbilo sikwe. que pecou, Renga choha. mas ao mesmo tempo Kela ya yimwe. demonstrou estar pronto para o arrependimento. Akombekisa ako akunyimiseka O kakutisola. capítulo de número 13, Kapilo kuyaka leilanzela. que é o capítulo que segue, Leilanzela. mostra-nos as consequências Ikomba ahangelo. das ações de Davi. Na mitiru ya Davida. É claro que as consequências começam exatamente no capítulo de Ya número kulelesa 12, kusisaula ka kapilo leilanza. porque a Bíblia chega a dizer Abeberini. que o filho que havia sido gerado por Betseba Amwana lwe angaba absalwe Betseba. morreu passado 7 dias. Aba afalo akalitisise kamasi. O capítulo 13 A capítulo 3. mostra-nos ainda mais outras Ya consequências. mfani ikomba mawakelo Uma mawanya. dessas consequências Asokasi. é o estupro de Tamar Ilo kutamari na kasteliwa. por parte de Amnon. Imakwawa e. A outra consequência Simanyana. é o assassinato de Amnon Ikutelwa kanon. por parte de Absalão. Ikola ka Absalom. Quando chegamos ao capítulo 14, Alomifika ka leilanzela. a Bíblia nos mostra Apepele ikomba. no capítulo 13 Nasipimusa kumi na manane. quando Absalão mata Amnon, Loko Absalom adam. ele chega a fugir de Israel, de Jerusalém. Ena atutsuma. Então, o capítulo de número 14 Nasipimusa kumi na mostra-nos manane. a volta de Absalão a Jerusalém. Sikomba kuthela ka Absalom e Mas uma coisa Yerusalema. interessante Salisima. é que, apesar de Absalão ter voltado a Jerusalém, Ambe Absalom ashela a seu Jerusalem. relacionamento com Davi não era saudável. Amatsela na Davida Chega magatika. que Jusisa swa. a situação do péssimo relacionamento entre Davi e Absalão Amakaya ya kalak na majaran kaya Davida é Absalom. resultado das ações do próprio Davi. Ishamulu kamitira Davida. Então, apesar de Absalão ter voltado a Jerusalém, Ambe Absalom ashelile a Yerusalem. ele continuava com problemas com seu pai. Ayama shweni na timakala Por essa tatawe. razão que ele teve que pedir perdão por parte do rei. Kufanele ko akombela arribalel kahos. Mas mesmo tendo recebido perdão por parte do seu pai, Ambe ayamukeli arribalel para o pai katlai. o colocou numa distância dele, Tatana ina bamu abanisa kaye. porque ele ainda continuava enfesado. Kusalena alpa shiba.
Então, nós conseguimos contemplar inenakalela ainda consequências dos atos de Davi. akelo wontirwa Davida É por essa razão que no capítulo de número 15, akelo kasitomu sa 15 Absalão conspira contra Davi. yena Absalom aba araba bakumkota Ele se rebela yena e kishawulisa busca tomar o trono do seu pai. azama kutleketla siluveli samtelele Razão pela qual Davi teve que fugir. akolo Davida tutsuwa Quando nós chegamos ao capítulo 17, pulando o capítulo 16, nokufika ka capítulo 17 no texto que nós praticamente escolhemos para esta kalo ministração, bilava kujonza nós lemos a partir do verso 1. ya jonza kusungula kalelora Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 2.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pacto entre o seu povo, e todos os que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar para que todo mundo fique em paz e te sirva. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Hebreus capítulo de número 2, a Bíblia diz o seguinte. Hebreus capítulo de número 2, no seu verso de número 5, a Bíblia diz o seguinte. Portanto, vamos começar do verso de número 6. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando que é um homem para que com ele te importes e o filho de Adão para que venhas visitá-lo. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o sujeitaste debaixo dos seus pés e ao sujeitar-lhe em todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo vai existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãs, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Amém. O tema da minha mensagem nesta manhã é o seguinte: a morte de um trará os demais de volta. A morte de um trará os demais de volta.
Quando olhamos o texto ukulavisa masandu do segundo livro do profeta Samuel, bukulombili la profeta capítulo Samuel de número 17, iphimo xa 17 a Bíblia nos fala a respeito de um homem Bible vulavule munhu conhecido por nome de Aitofel. loyi a tshwaka Ahitofele Aitofel era um homem que era conselheiro de Davi. i va loyi lera a endlaka Davida Ele fazia parte da corte real. yena endla tlhelo ka lava lava kumba a Era hosi conhecido como aquele a tiviwa cujos conselhos ku ta swihlaya swa se yena assemelhavam aos conselhos de Deus. a swi va swi fana leswa swikwembu É interessante que neste texto swi na lisima do segundo livro do profeta Samuel, eka capítulo 17, matsalawo ya buku wa Samuel ele aconselha Absalão a perseguir Davi. a tisa swihlaya leswaku a byela Absalomu swa va teka Davida Sei que muitas vezes nós temos olhado para Aitofel ya vona leswaku makhambani hi lavisa como a Ahitofele pessoa perversa que ele era, ngoba munhu loyi a por komboloka ter conspirado contra o rei. hikuva a endli vubihi ka hosi Mas eu acredito também kambe a ni pfumeli de que todo homem mau leswaku hinkwavo tem um lado que pode ser aproveitado. va na tlhelo leyi la ku nga va E por acaso, leyi quando nós olhamos para loko Aitofel, hi lavisa Ahitofele conseguimos aprender alguma coisa hi dyondza swo kahle relacionado à questão dos talentos. swi nga na mayelana na ku tiva ku endla Aitofel era um conselheiro extraordinário. Ahitofele va loyi a tisa swihlaya swa E kahle quando estudamos a Bíblia, loko hi dyondza bibele entendemos que para que este conselho que ele deu a hi Absalão twisisa leswaku a swihlaya leswi a nga não nyika fosse Absalomu considerado, a loko swi nga foi xiximiwanga necessária uma intervenção de Deus. swi dingi ku xikwembu swi nghenelela Acredito eu, na pfumela com todas as minhas forças, na matimba de que hinkwawo cada pessoa presente nesta swa casa un'wana na un'wana nga kona tem algum talento. a ri na swiendlo O talento que nos foi dado por Deus. swiyendlo nga nyikiwa xikwembu É interessante que quando olhamos para a igreja nos últimos tempos, swi na lisiwa swo lolavisa kereke masiku entendemos que a igreja busca mais desenvolver os talentos espirituais hi tisa swo do kerekisa que os talentos naturais. ku tlurisa swilo swa nyiko Trata-se de uma conversa para uma outra hora. vulavuli bulu ka nga Aitofel, Ahitofele ele sendo conselheiro, loko hi la loyi a ri endlele e um indivíduo que tinha conselhos assemelhados aos conselhos de Deus, na na swilayo swa ku nyikisa xikwembu nos faz perceber a endle hi de que twisisa ele havia treinado bastante a sua habilidade ku a va a lulamisa de maendlelo aconselhar lawa ya ku tisa ao swilo ponto de seus conselhos serem assemelhados aos conselhos de Deus. leswaku a swendlo swa yena swi va swi nyikisa xikwembu É impressionante que nós precisamos entender swa hlamarisa leswaku hi fanele ku que todo twisisa bom conselheiro swaku a loyi tisaka é swendlo swa dotado kahle de três habilidades. a va yinka ku A lava primeira é a habilidade de ouvir. yingisa ku rhangisa ku yingisa Aitofel era um bom ouvinte. yena Ahitofele yi yingiswa kahle Para que pudesse aconselhar sabiamente, leswaku a tisa a swi era hlayisa imperioso que ele ouvisse. a swi dinga ku yingisa A segunda coisa que podemos notar a swo bidzisa ku é ta swi que vona Aitofel tinha um bom senso crítico. yena Ahitofele a swi kota ku hlamula Todo bom conselheiro a loyi a hlayaka swilo swa tem kahle que ter a capacidade de criticar. a va na matimba ku hlamula Criticar com sabedoria. a va hlaya swilo na vutlhari Chegar a dizer a va o vula que pretendes fazer a leswi fanele ku endla é bom, swi kahle mas podia ser feito desta a forma. ku nge hi ndlela leyi Ou podíamos melhorar nesse aspecto. hi nga antswisi hi ndlela A leyi terceira coisa que caracteriza Aitofel swa vusasi swi hlamusela como um grande conselheiro kota loyi tisaka é a swilanyo capacidade de ver i matimba ya ku vona o que as demais pessoas não conseguem a ver. leswaku van'wina va swi koti ku vona Todo bom conselheiro a loyi a nga konselheriwa tem kahle a capacidade a na matimba de ver o que os demais não conseguem a ver. vona leswaku van'wanyana va swi koti ku swi vona Podemos ter um visionário. hi nga va na muvoni O visionário, ele consegue ver o a destino. muvoni a vona makumu Ele pode desenhar estratégias para se alcançar o a destino. nga va bhala makumu Mas va em fika algum makumu momento, kambe nkarhi lowu existirão alguns aspectos va na swilo que um visionário poderá deixar de leswaku fora. muvoni a ta va swi tshika ndzhaku Todo a visionário muvoni é hinkwawo exatamente uma pessoa i focada. munhu loyi a nga na E se nkongomelo nós formos ouvir Mike Murdoch, a loko hi lavisa Mike Murdoch ele vai dizer o seguinte, ena ta vula que tsangi focalizar-se a ku va na às nkongomelo vezes cria cegueira. makhamba man'wanyana swi pfala Então, mahlo quando nós estamos focados em a alguma ku na coisa, nkongomelo ka swilo deixamos passar certas hi tshika swilo coisas. swi khaluta É por essa
capacidade Wanakuwa na de matimba. identificar aquilo que nós deixamos passar. Alavisa silo na sika A razão fikalo. pela qual Akolau. Aitofel era um bom conselheiro. Pamulai Ele wakati. tinha essas três Yana habilidades. ana matimba Mas lawa. é interessante Chena lisima. que por mais que ele tivesse sido dotado por Deus para ser um bom Ape conselheiro, alhamdu iskomo le soku pamulai ele wakati. precisou trabalhar para que se tornasse o melhor conselheiro. Fiki kwa tisa le trapa pamulai wakati. Nos leva a olhar um Fiki pouco ya lavisa. para aquilo que chamamos dos nossos talentos. Ajusila bisa kamini Afirmei kwa a princípio Azoranda. que todos nós temos talentos. Alina asoka. Talentos esses que Deus nos deu Nikulensi kamu antes da fundação do mundo. Saka kuvumbua Pessoas misaba. costumam dizer Avalma tolmela que kushaka. quando você tem talento e não usa, Lukuna miniku você chega a perdê-lo. Wena wainuza. Isso é mentira. Aliás, A Bíblia diz o seguinte: que os dons do Senhor são sem arrependimento. O que nos leva a compreender que Deus nos concede talentos, mesmo sabendo como iremos proceder com esses talentos. É por essa razão que o seu talento, que Deus te deu, para servir e adorar, pode usá-lo para o diabo. As pessoas dotadas pela música, que ainda não são cristãs, ainda não se converteram, não receberam esse dom do diabo, mas sim receberam de Deus. O dom permanece neles, porque os dons do Senhor são sem arrependimento. Mas uma coisa que se diferencia pessoas talentosas das demais pessoas talentosas é o que chamamos de disciplina. Porque o seu nível de excelência não é determinado por quão talentoso você é, mas quão disciplinado você é. Você pode ter um bom talento que cative a atenção das demais pessoas, mas se não fores uma pessoa disciplinada, corres o risco de ser uma pessoa mediana, mas tendo talento para se tornar uma pessoa extraordinária. A disciplina é exatamente o fator que torna as pessoas diferentes. É por essa razão que quanto mais disciplinado tu fores, mais excelente serás. Então, o que te separa da excelência do seu talento é um ingrediente chamado disciplina. Aitofel era uma pessoa disciplinada. É por essa razão que quando ele sentava para escutar o rei, não fazia aquilo que muitas das vezes nós fazemos. É que quando o superior fala conosco, queremos bater o nome de princípio. Ele sentava e escutava, e acredito que na maioria das vezes ele ficava em silêncio até que lhe fosse dada a oportunidade de falar. Entenda uma coisa, quando você é uma pessoa talentosa e disciplinada e se encontra no meio de pessoas e você fica em silêncio, o seu silêncio chega a ser preocupante. Porque a pessoa está sabendo se você não te diz, será que não está concordando? Ou não está falando por quê? É por essa razão que acredito eu que na maior parte das vezes em que Aitofel se dirigia a Davi, era dado a oportunidade de falar. Entenda uma outra coisa, Deus nos dá talentos e recursos para a manifestação dos dons, mas jamais em nenhum momento ele irá manifestar os talentos que ele nos deu em outro lugar. Isso significa que Deus te chamou para fazer uma determinada coisa e você não faz. Deus não vai tomar o seu lugar para fazer aquilo por ti, porque Ele colocou isso em si para que você pudesse fazer. Quando nós temos a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, no verso de número 6, nós vimos Paulo falando com Timóteo, dizendo: desperte o dom que é em si, que foi ministrado mediante a imposição das minhas mãos. Entendemos duas coisas aqui. A primeira é que Timóteo era talentoso.
Timóteo ana mati. Mas segundo, ele tinha a responsabilidade de despertar esse talento. Ana tikela kukenda kukisa. E isso abre uma vaga Kala sifuna. para uma terceira coisa. Eka Na kausasa. maior parte das vezes, Makabe em mani. que nós não revelamos ou não manifestamos o nosso talento, Okale kashikamu. é porque existe algum empecilho. Kuna sokasa. Olhando para a história do próprio Ndio Timóteo, kama Timóteo. Paulo chega a mencionar Paulo wabula. a fé que existia na avó de Timóteo, Akuvumela kama uma asemele. fé que foi manifesta na mãe de Timóteo. Yonga kuna kama mama yeye. No momento, Hakuna kazi. Paulo faz questão de mencionar Paulo enjaka uma chelo. figura masculina na vida de Timóteo. Awanuna kamtomi É por essa saye. razão Akola. que no verso subsequente, Simana leila ele chega a dizer Yana wabula. que Deus não nos deu Sikama um sika. espírito de covardia, Amoya mas ukusala. nos deu um espírito de coragem. Amoya sibindi. Então é possível Aushika que mikela. Timóteo não manifestasse o seu dom, Timóteo anakuma a sua kisali. habilidade, por questões de covardia. Ikona kaukala Diga mkasiri. uma coisa. Bisisa. As pessoas que cresceram com as mulheres Alama kula babasa. tendem a ser chamados de filhinhos da mamãe, Ababizaliwa bana porque mama. dizem que esses não foram expostos a perigos. Abangenanga kabisi. Não sei, é uma história que eu ouvi em algum lugar. Dizem Babula. que as mães têm a Abatle. tendência de cobrir os filhos dos perigos. Ausika bana Enquanto os kafindo. pais têm a Abatle. tendência de colocar os filhos no perigo. Abeka bana Eles kafindo. precisam enfrentar isso Eles vão balizar para que isso. possam crescer. Eles vão É kumakula. possível que Ikaikeka. Paulo tenha destacado Paulo na ele. que Timóteo, apesar de ser tão Timóteo talentoso, abana ele maisha. permanecia sendo um covarde, Abale atibaba. simplesmente porque em todo momento Kusamika ele sifa. foi daquele que recebeu todas as coisas que Tena queria. yamkele Ele kwa. era daqueles filhos em que chegava a dizer a mãe dá e a mãe dá. Wana la Ele ukobela era kana daqueles filhos que kusiwa. talvez Yena lwe. não era, a mãe não lhe permitia com que ele fosse exposto a perigo. Nanga mkomekisi kashilo. Então, às vezes, Makame nós mangwana. chegamos a não manifestar Ifika ngala kwa aquilo que são os nossos dons, Alesika mini kwa ou os hiyo. nossos talentos, Kumbe akini por kuteima. questões de covardia, Ikora kabutsaba. questões do medo, Ikora por kabutsaba. não saber Lukai o que kati. as demais pessoas pensarão a nosso Basi respeito. katemula inahi. Entenda uma coisa, o que foi depositado em si é para o benefício das demais Kila pessoas. kufuna bani. O que significa Kamsela. que não é sua responsabilidade pensar o que eles vão pensar. É sua responsabilidade conceder-lhes o que Deus depositou em ti para eles. Tikelo wana kunikera lesisyo singa É peka por kawe. essa razão Akola. que jamais Ashigete. Deus poderá Sikwe. manifestar Sikwe os seus dons atiniku. por si. Kawe. Você terá que trabalhar para que possa manifestar. Essa kukomekisa. Mas quando nós ainda olhamos Lobilabisa. para o mesmo texto, Ekamatsala mawu. chegamos a buscar Fika contextualizar mkara kuivela que o que está acontecendo no capítulo de número 17 Lesete kakatsima la tsase. deve-se ao fato Shia ikona de kawu. Davi ter transgredido, Davida de Davi kakatsima. ter pecado. Davida johi. Isto abre uma segunda vaga Esifula mpandombi. para o segundo ponto da nossa ministração, Ekasambi que é o zikamchuwe. ponto da culpa. Andawu ya A nossa kuso. sociedade Anzamuda é kawo. caracterizada por pessoas cheias de culpa. Kamulo elena baba A culpa tem kukisola. destruído pessoas, Akutisola kolkota tanto manu. fora da igreja, Antika kere. assim como dentro da igreja. Kumiseni kakere. É por essa razão Akolau. que existem pessoas culpadas aqui na igreja, Kuna lava kala nao. simplesmente porque antes de conhecerem a Cristo, Kusa atika tiveram uma wakutiyaya. vida devassa. Abana utomo Ultimamente tem tzimasa. sido difícil Zakazaka. chegar na igreja e dizer Kufika kile que eu era um drogado, Anili que eu era brasa. prostituta, Anili muhofu. que eu era esta e aquela coisa. Anili nesini Porque lishana. literalmente Kusalo as kuijoasa. pessoas da igreja, Abantu bakere. ao invés de olharem para si como alguém que precisa de ajuda, Anili babisabe. são as primeiras pessoas que te julgam, são as primeiras pessoas que te atiram pedra, são as pessoas que chegam a dizer: eu não posso sentar com esta
Deus, Ela não o compensa aquelas pecado coisas. pensado e o pecado manifesto Assim, jovens não tem diferença. Tudo continua sendo pecado. Então isso nos leva a olhar que na maior parte das vezes vivemos uma vida culpada simplesmente por causa das nossas ações passadas. Não podemos falar diante de certas pessoas, não podemos nos comportar de certa forma diante de outras, simplesmente porque tivemos uma vida passada. E a culpa, ela chega a ser definida como uma resposta pessoal emitida em função de um erro próprio ou de um erro de uma outra pessoa. Em certas ocasiões, as culpas que nós carregamos são resultados das nossas próprias ações, mas são resultados das ações das demais pessoas. Culpa por ter sido excluído de certa sociedade, culpa por ter sido aceito por certa pessoa. E às vezes chegamos a viver uma vida medíocre simplesmente porque carregamos o sofrimento, a culpa das outras pessoas. Se tu fores a conversar com qualquer pessoa, toda pessoa que se encontra numa situação de crise, você vai descobrir uma coisa: de que cada pessoa, em certo estágio da sua vida, deve lidar com aquilo que chamamos de culpa. Aleluia. Estávamos afirmando que cada pessoa que se encontra numa crise chega a lidar com a questão da culpa. Enquanto eu pesquisava, enquanto eu estudava isto, eu pude entender duas coisas. Que existem dois tipos de culpa. A culpa chamada culpa objetiva e a culpa chamada culpa subjetiva. A culpa objetiva é aquela que se manifesta quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Essa culpa pode ser destacada à luz da Bíblia. No capítulo de número 12 do segundo livro do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando o profeta Natã falou para Davi, existe um homem que fez questão de roubar a cordeirinha do seu vizinho pobre para poder servir um banquete ao seu convidado. Davi disse: esse homem merece morrer e restituir quadruplicadamente a ovelha que ele defraudou. É interessante que quando o profeta Natã disse: esse culpado é o Senhor, Davi prostrou-se diante do Senhor. Disse: reconheço que sou transgressor. Esta é a culpa que nós consideramos culpa objetiva. E dentro deste pacote chamada culpa objetiva, nós encontramos quatro ramificações. A primeira é da culpa pessoal, que é manifesta quando os padrões pessoais são quebrados. Existem momentos em que nós agimos e de repente a nossa consciência começa a nos pecar. Em jogos de culpa pessoal, porque a sua própria consciência chega a dominar. Por essa razão, Paulo chegou a dizer que aquele que sem lei pecou, sem lei será
vezes Makame manyingi. você tem agido em contramão. Uyeni ngelo Porque na kangalikana. maior parte das vezes Makame em que manyingi. nós buscamos agir de Ila forma bakuna contrária, kikelo kwamba. acontece que Wende a kasaba. própria sociedade Amuganga. começa a lançar pedras sobre Usama nós. kuikanje E maningi. isso chega a nos colocar numa Anasibeka. situação de culpa. Ekasimu A sana. terceira culpa Atauzazi. é a culpa legal. Inazo A culpa quando akufaleliwa. nós violamos uma determinada lei. Alokukala visi Culpa anao. quando talvez você ultrapassa o sinal vermelho. Alokukala sina vermelho. Ou culpa quando você suborna exatamente o oficial de trânsito. Alokukanganyisa munhu. E chamamos de culpa, Inazo. culpa legal. Não, ifanira Mas nawo. temos aquilo que também Kuna lesi chamamos kawo. de culpa teológica. Anawo utswaka É ya a jonzi. transgressão Iloko que nós uphazama. cometemos contra Deus. Lokuphazama É por kwekasiwe. essa razão que a Akolawo. Bíblia diz Ababenzini. porque todos pecaram Inkwaba e zohili. destituídos Baba estão da glória de Deus. ekaukwanga sikwembu. Porque todos nós Isekwezi. transgredimos a lei de Deus. Zohili. Mas é interessante ainda Zinolisima que quando kyamu. nós olhamos Lovinabisa. para aquilo que chamamos de culpa subjetiva, Kalesi chegamos a ulakabakana definir tsutaka. ela Ibulapsako. como um sentimento de pesar, Akuta sentimento de akutese. remorso, Kumbe akabutuka sentimento utisola. de vergonha, Akudana. sentimento de autocondenação. Kumbe akutisola. Na maior parte das Makami vezes, maningi. pessoas que acabam tirando sua própria vida Alabasusaka são tomisao. pessoas que se culpam de Ilabatisola. alguma coisa. Isso é o É caso. por essa razão Akolau. que é imperioso que, como igreja, Satinga kotakele. entendamos que a igreja Izama é kuli. um local onde todo mundo deve ser acolhido, Então kufana independentemente das suas faltas. Atika É um kuphazama. lugar onde todo mundo deve ser Ikafuna acolhido, kuphelelela. independentemente das suas ações. Abika kupeka A kawo. questão que se coloca Amakekiwa. é porque nós trouxemos em questão Aini kuisaka esse bakele. assunto culpa Amakale. no meio da nossa ministração. Sika eswe. Davi, David. apesar de ser considerado Abakaiwa. homem segundo o coração de Wanu Deus, kabelana em algum momento da sua vida, ele se sentiu culpado. As pessoas costumam considerar Davi como homem segundo o coração de Deus, porque talvez ele buscou muito a Deus, mas eu não olho para Davi como homem segundo o coração de Deus, por causa da sua devoção a Deus, nos momentos bons. Mas eu olho para Davi como um homem segundo o coração de Deus, por causa da sua sensibilidade contra a injustiça. Ele não aturava injustiça na sua própria vida, como também não aturava injustiça na vida de outra pessoa. É por essa razão que, mesmo sem saber que havia pecado, ele chega a dizer que esse homem que roubou a cordeirinha merece ser castigado. Davi era uma pessoa que tinha a capacidade de se colocar numa posição para sofrer pela dor de uma outra pessoa. É por essa razão que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele não tinha problemas em favorecer o desfavorecido. Por essa razão, ele era um homem segundo o coração de Deus. Estamos juntos até aqui? Aleluia. É interessante que quando Absalão conversa com Aitofel e chega a destacar de que não temos necessidade de matar todo mundo, só precisamos matar uma pessoa só. Eu ouço Deus dizendo: esse miúdo roubou minha ideia. Porque quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 3, no verso de número 15, a Bíblia nos fala a respeito da situação do pecado de Adão e Eva. E Deus fala com a serpente. E ele diz: colocarei inimizade entre ti e o descendente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele te esmagará a cabeça. A Bíblia nos leva a entender que nesta equação Deus estava apresentando a pessoa de Jesus. Porque quando nós lemos o livro de Hebreus, conseguimos entender de que Jesus
pátio, se apresentasse para sacrificar, ele tinha que colocar as suas mãos sobre o animal. Colocando as suas mãos sobre o animal, todo o pecado que ele tivesse cometido era passado para o animal. Logo ele ficava aliviado. Jesus fez a mesma coisa. Quando ele disse que Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Ele chega ainda a dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia nos deve entender que é por meio da fé que nós colocamos as nossas mãos em Jesus. Uma vez colocada a nossa mão em Jesus, toda a nossa carga é passada para Jesus. E nós ficamos aliviados. É por essa razão que quando Jesus ele sobe aquela cruz, ele torna-se aquele que nos alivia. Nossa Bíblia diz aí que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso nos leva a entender que com sua morte na cruz, Jesus se tornou uma ponte que conecta o homem a Deus. O abismo que nos separava de Deus já não existe mais. Porque pela fé em Jesus, nós temos acesso a Deus. Deus tem acesso a nós. Interessante que quando nós nos unimos a Jesus, uma coisa acontece. Deus não olha para nós em função das nossas transgressões, mas Ele olha para nós em função da justiça de Jesus. É por essa razão que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há no segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por essa razão que Paulo dizer: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Interessante que Jesus ele se tornou exatamente a ponte que nos leva a Deus. Mas ele não só se tornou uma ponte que nos conecta a Deus, mas também se tornou o nosso refúgio e a nossa esperança segura. Nós não tememos ao inferno, temos a segurança da vida eterna, simplesmente porque a nossa esperança é viva. E essa esperança viva chama-se Jesus. É por essa razão que podemos cantar, porque Ele vive, então posso crer no amanhã, porque Ele é a nossa esperança viva. Mas a Bíblia nos mostra que Ele tornou-se ainda a garantia dessa aliança superior, celebrada entre Deus e o homem. Porque a Bíblia chega a dizer que Deus reconciliou-se a si mesmo em Cristo Jesus, tornando Jesus deste modo a garantia dessa aliança viva e eterna. Mas ainda a Bíblia nos fala de que Jesus tornou-se mediador de uma aliança superior, uma aliança suprema, baseada em promessas. É por essa razão que nós não vivemos no passado, nós vivemos crendo no amanhã. Crendo que no local para onde a gente vai não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, porque será um local de paz, pois Jesus tornou-se o mediador dessa aliança superior que é baseada nas promessas. Mas a Bíblia nos mostra ainda que Jesus, para além de ele ter se tornado uma aliança, ou é o mediador de uma aliança superior baseada em promessas, ele chegou a tornar-se a nossa âncora confiável. É interessante que quando nós buscamos entender a Bíblia, chega a nos dizer no livro de Hebreus, capítulo de número 5,
Odiessa tiene. A nossa âncora. A âncora Ele nos é concede uma a esperança linha que kunimera. que nos concede acesso Quindi ele ao sa. outro lado. Então amanhã. Quando nós olhamos Dopo la missa. para a âncora, A âncora. descobrimos que ela tinha como Il função famoso la mattina. para o barco A cacciazza. prover primeiro segurança. Kutisa Porque kutia. o barco ancorado, A caccia è ele qua. tem exatamente segurança. Quindi. Essa segurança é providenciada pela âncora. A segunda coisa A São que Pio. a âncora faz Siamo nel quando campo. ela está ancorada no barco, ou quando o barco está ancorado nela, Come lo possiamo ela dire? chega a prover Rittisa. estabilidade. A kutia. Mas além de prover A estabilidade, kutia adesso. ela chega a conceder posicionamento. E quindi É cassiglia. por essa razão que a âncora, Ma quello ela é ha. o braço silencioso Il fuoco le que libera. prega o barco, Si carica mesmo quando os ventos fortes sopram. Ampli a uscita. Ela é exatamente o braço Il fuoco le. que faz com que o barco permaneça no mesmo Le lugar, abbiamo fatto mesmo quando a correnteza de água bate de um lado para o Abbiamo outro. purificato la Então, sita. quando nós temos Jesus, Alla fine adesso. nós temos estabilidade Sabe se chi em è? momentos Si difíceis. cassi. Porque Jesus, ele é a nossa âncora. Cosa non buttiamo Quando nós io? temos Alla Jesus, fine adesso. nós temos uma Il esperança. quindi Uma mera. esperança que não Quindi muda. come una cita. Quando nós temos Alla Jesus, fine adesso. nós temos uma paz. In a Em puttana. meio a guerras. E Por quanto ele disse Usavo lì. que a minha paz vos dou. Con una camera Não falantou como o mundo Alla fine dá. fanno avvisare. Nós temos paz. Viene Em avvisare. meio a guerra. E scarta Nós temos lì. segurança. Io me ne Em meio a buttia. E si estabilidade. carica con Já salsetta. fiz uma demonstração E come antes. mi Deixe stilizzato. de fazer novamente. In un uomo. Jesus é exatamente a nossa Io si âncora. buttiamo lì. Tendo Jesus como nossa âncora, Fino ancora nós lì. temos segurança. In a A buttia. razão pela qual Si permanecemos lascia firmes sabe sacadinho. é porque Jesus E é a você nossa é sua âncora. caína. A razão pela qual permanecemos A em sua pé cabeça estava é porque caída. Jesus é a nossa E você âncora. ancora Não é lì. porque temos beleza, É com não é sombra. porque somos É inteligentes, porque mas só porque Jesus é a nossa E você é a sua âncora. âncora. Existem momentos na vida Não é caso, em que a depressão tenta nos afastar de Deus. As dúvidas nos afastam de Deus. Chegamos a não crer que Ele pode nos ajudar. Mas no meio de tudo isso, a minha âncora
movemos. E nele nós vivemos. Nós estamos ancorados em Cristo. Por essa razão, que às vezes somos atribulados em todos os lados, mas permanecemos em pé. Estamos abatidos às vezes, mas jamais destruídos, porque a nossa âncora nos mantém em pé. Vamos vos anunciar nesta noite, nesta manhã, que não existe outro lugar para estar. Não existe outra pessoa que possa te ancorar. Jesus é a única esperança. Jesus é a nossa única âncora. Somente nele podemos ter estabilidade. Somente nele podemos ter segurança. Somente nele podemos ter a paz. Uma paz que excede todo entendimento. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, admirável que seja, só tem um segredo só. Para permanecer em pé e admirável, estar ancorado em Jesus. É por essa razão que ele disse: tu és Pedro sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele disse que as portas do inferno não se levantariam, mas sim que elas não prevaleceriam. As portas não prevalecem para aquele que está ancorado, porque é a âncora que nós estamos firmes e constantes. É por essa razão que a Bíblia diz: sede firmes e constantes, porque é essa âncora que nos concede segurança. A âncora é Jesus. Nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, Jesus é a nossa âncora. Nos momentos mais catastróficos da nossa vida, Jesus é a nossa âncora. Entenda que a âncora não inventa o vento de se aproximar. A âncora não inventa o vento de se aproximar. Mas jamais permite que o vento vença. Tempestades podem surgir na sua vida, mas se estiveres ancorado em Cristo, você vai sobreviver. Você vai permanecer. E você vai se tornar cada vez mais forte. E poderá levantar sua voz para cantar, porque Ele vive. Eu posso crer uma coisa. A Bíblia foi escrita para nos revelar que em Cristo nós temos uma esperança viva. E todo aquele que deposita a sua confiança nele jamais será confundido. Então, tome Jesus como sua âncora. Tome Jesus como sua âncora. Tome Jesus como sua âncora. Ele pagou um alto preço. Preço de morte, para te trazer de volta. Ele disse que isso não era suficiente. Uma vez que vocês estiveram aqui, mas por alguma razão vocês se afastaram. Desta vez não só vos quero de volta, mas eu vos quero ancorados em mim. Porque quando alguém tentar se afastar de mim, eu poderei te trazer de volta. Coloque-se de pé, por favor. Eu não sei quais são as crises que você está vivendo. Não sei qual é a tempestade que está assolando a sua vida. Não sei em que estado está o seu coração. Mas a única coisa que eu sei é de que Jesus é a âncora. Então, ore neste momento ancorando-se em Jesus. Consagra sua vida nele. Deposite sua confiança nele.